Meu caro Thiago Jordão, vamos falar sobre a partida de hoje. Santos e Vitória, Vitória e Santos. A bola vai rolar às 21h30 na vila mais famosa do mundo. E eu te pergunto, o mundo quer saber, Jordão, hoje teremos um jogo decisivo, Jordão. É uma final de campeonato para o Santos. O Santos vem de uma vitória maravilhosa contra o Corinthians por 3-1 sobre o nosso maior rival na Vila Belmiro. Finalmente, Jordão, teremos a Vila Belmiro lotada hoje? Olha, prepare-se, Marcão, porque não teremos sequer, pelo menos em venda antecipada de ingressos, sequer metade dos ingressos foram comercializados. Apenas 7.500 entradas foram negociadas de forma antecipada. Não, você tá de brincadeira. 7.500 ingressos foram vendidos pro jogo de hoje. Somente isso, Jordão? Somente isso. Mas até o Mirassol tá levando mais torcida que o Santos, gente. Isso é um absurdo. Mirassol, a cidade de Mirassol cabe 65 mil. Tem 65 mil pessoas na cidade de Mirassol. Cabe não, né? Tem 65 mil pessoas na cidade de Mirassol. O Mirassol tá levando mais público que o Santos Futebol Clube aos estádios, Jordão. Isso é uma vergonha. Completamente, uma vergonha. O Santos Futebol Clube, assim, da mesma forma que o Mirassol teve uma partida decisiva contra o São Paulo, o Santos hoje tem uma partida decisiva contra o Vitória. O Santos, além do mais, tem mais torcida. O Santos é uma equipe muito, muito, muito mais tradicional do que o Mirassol. E ainda assim o Santos não leva um grande público aos seus jogos. E é aquilo que a gente sempre fala, Marcão. O recado é para aquelas pessoas que podem ir ao estádio. Não é possível que dos 8 milhões de torcedores do Santos não existam 15, 16 mil aptos a irem ao estádio. Seja apto financeiramente ou com seu tempo. Não dá para aceitar o Santos Futebol Clube jogando hoje para um público que no melhor dos mundos, Marcão, a gente consegue chegar em 10.500, 11 mil pessoas, mas sonhando alto e sendo super otimista. Então é uma vergonha. Hoje vamos ter aqui novamente uma renda do Santos horrível, onde o Santos certamente vai pagar para jogar no seu estádio, se não for pior, que é o caso do Santos ter um prejuízo dentro da Vila Belmiro, e além do mais, para um jogo que é tão importante, sem a massa apoiar o Santos Futebol Clube. Então, é uma pena em que o Santos, infelizmente, tenha que jogar para um público tão baixo e também num horário tão ruim que prejudica com certeza a procura dos ingressos. Jordão, puxei aqui, ó. São Paulo e Mirassol ontem foram 9.900 torcedores ontem no estádio Campos Maia. Foi o menor público da rodada até aqui. Foi o jogo do Mirassol contra o São Paulo. 9.900 torcedores ontem para uma renda de 636 mil. Ou seja, Jordão, corremos o risco de ter o menor público da rodada, hein? O Santos corre o risco de ter o menor público da rodada. O Mirassol tem uma torcida pequena, é uma cidade que tem menos de 70 mil habitantes, ou seja, é uma cidade pequena, a cidade de Mirassol. Não dá, né, Jordão? Não dá, né? Com todo respeito, não se justifica horário, nada. O Mirassol jogou ontem num domingo, jogou também num horário ruim, entendeu? Era domingo, claro que é melhor do que segunda-feira, mas não dá pra gente ficar utilizando o Bengala, né, a todo momento, criticando horário. O torcedor do Santos não vai à Vila Belmiro. Isso é um fato. Isso aí não é uma dedução. Isso é um fato. Quem acompanha o Santos Futebol Clube sabe, o torcedor do Santos, ele não comparece aos estádios, seja na Vila Belmiro, seja onde for. Uma vergonha o Santos ter vendido apenas 7.500 ingressos para o jogo desta noite, um jogo decisivo. Jordão, olha, com muita boa vontade, vamos ter no máximo 11 mil torcedores na Vila Belmiro hoje. Dá para cravar, Jordão. No máximo, se todo mundo resolver ir para o jogo hoje, aquele que está em dúvida, no máximo 11 mil torcedores na Vila nesta noite. Não vai passar disso não, viu? Só aposto com você, viu, Jordão?
Nessa daí eu não aposto com você, Marcão, o contrário, porque eu prezo demais pelo meu dinheiro, porque é óbvio, o Santos, a não ser que aconteça um milagre assim, Marcão, aquela improbabilidade inacreditável, a gente vai ter mais de 12 mil torcedores na Vila Belmiro hoje. E um varandeiro fez um comentário que é interessante, Marcão. Depois da estreia do Neymar, quantos jogos o Santos teve os seus ingressos esgotados? E eu respondo aqui, no Campeonato Brasileiro, o Santos não esgotou os ingressos de nenhuma partida. Nenhum jogo do Santos Futebol Clube tiveram os ingressos esgotados, nem mesmo aqueles que foram disputados no estádio do Morumbi, por exemplo, onde tivemos ali a capacidade e a possibilidade de colocarmos mais de 50 mil pessoas no estádio. Na Vila Belmiro, o maior público que nós tivemos foi justamente contra o Flamengo, onde nós chegamos ali em 13.700 pessoas dentro da Vila Belmiro. No mais, nos outros jogos o Santos segue nessa média de 11 mil, 12 mil no melhor dos cenários, 9 mil já aconteceu como foi na partida contra o Bahia. Então, o Santos, que hoje no Campeonato Brasileiro tem uma taxa de lotação que é inferior aos 70%, e nós batemos na tecla dizendo que é uma vergonha, porque é um estádio minúsculo. A Vila Belmiro é pequena, e a gente repete, não é possível que não existam 15 mil santistas aptos a irem ao jogo. Você que vai trabalhar, você que não tem condição financeira, cara, tá tudo bem. Não estamos falando contigo. Estamos falando com aquele cara que tem a condição de ir, que mora em Santos, que a gente sabe que muito torcedor santista que mora ali na Baixada não vai ao jogo, simplesmente porque não quer. É o direito do cara, mas também é o meu direito achar que é um vacilo do torcedor ter a possibilidade de acompanhar o jogo do Santos e não ir ao estádio, visto que os ingressos estão mantidos, os valores após os questionamentos da torcida. Olha, alguns superchats aqui no Varanda Futebol Debate. Wellington Oliveira, bom dia, Marcão. Segundou com S de Santos, 4-1 para o Santos hoje na Blaze. Grande abraço para você. Hoje eu sou Santos na Blaze, hein? Sou Santos na Blaze, sou Santos também na Vila Belmiro. Hoje não tem qual é, hein? Hoje não tem duplo, hein? Hoje só tem Santos, hein? Contra o Corinthians eu tava ali no empate, porque eu sou cauteloso. Quando o jogo é mais difícil, eu jogo no empate, jogo no Santos. Agora hoje é Santos na Blaze. Hoje não tem qual é, hoje é Santos na Blaze. Alô, Gui, menino da fila, tá perguntando, tem Lucas Braga na Vila hoje, Jordão? Hoje não, Marcão. Não teremos Lucas Braga na Vila Belmiro. Ele que não vive uma boa relação com o torcedor do Vitória, visto que os uniformizados do Leão exigiram a saída do ex-jogador do Santos Futebol Clube. Deu ruim pro Lucas Braga, menino da arquibancada. Walter Catarino, tá dizendo, era jogo pro Morumbi, como foi contra o Juventude. Pelo menos 35 mil iriam nesse jogo. E ele pergunta, vamos de Arão ou Vitor? João Vitor, não pipoca hoje, meu Santos, tá dizendo aqui o Walter Catarino. Tiago Jordão, já vamos trazer as informações do maior clube da terra, do glorioso Alvinegro Praiano. As informações do Peixe, que joga tudo na Vila Belmiro hoje, aqui no Varanda. Tiago Bigodinho Jordão. Do Alvinegro Praiano, que tem um tabu interessante contra o Vitória. O Santos não perde para a equipe baiana desde 2013. E nesse Campeonato Brasileiro, o Santos tem 48% de aproveitamento em casa e dos seus últimos 8 gols, 6 foram anotados na bola aérea. Hoje o técnico Juan Pablo Vojvoda não conta com o João Schmidt, que está suspenso, o Tomás Rincon, que segue em processo de transição física, e o Neymar Júnior, que ainda se recupera de lesão. A lista de pendurados hoje conta com Igor Vinícius, Mike, João Basso, Souza, Zé Rafael e Álvaro Barreal. E com base na escalação do Santos Futebol Clube, hoje podemos ter um 4-2-3-1 do treinador Juan Pablo Vojvoda, com uma mudança do que foi a partida contra o Corinthians, tendo Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius pela direita, Adonis Frias e Luan Pérez como dupla de zaga, e do lado esquerdo, Escobar. Para o meio de campo, o William Arão ganhando a vaga do Schmidt, Zé Rafael e Benjamin Roleiser. Para o ataque, Álvaro Barreal pela direita, Guilherme pela esquerda e Lautaro Dias mais à frente sendo centroavante. Tá aí o Santos Futebol Clube pra você, Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Gonzalo Escobar. O William Arão, olha ele aí, hein? Que legal ver o Arão podendo jogar desde o começo. O Arão, se estiver bem fisicamente, eu não tenho dúvidas que ele é superior ao João Schmidt. Pode ser aí o primeiro de muitos jogos do Arão como titular desse time do Santos. Zé Rafael
E aí temos o Roleiser no setor de criação, Barreal mais aberto pela direita, Guilherme aberto pela esquerda e Lautaro Dias Felizes mais centralizado, jogador ali que vai estar ali na grande área, se movimentando. O Lautaro Dias que dá um calor danado para a defesa adversária, marca muito também a saída de bola dos adversários. Lautaro Dias Felizes, tá aí, portanto, o Santos Futebol Clube para a partida desta noite. Jordão, sem surpresas, né, Jordão? Sem surpresas, o Arão era o favorito e vai se confirmando o William Arão como titular. Muitos gostariam de ver o Souza do lado esquerdo no lugar do Escobar, mas o treinador Juan Pablo Vojvoda parece manter a mesma equipe, somente realizando essa mudança forçada no meio-campo. Schmidt suspenso tá fora. Arão terá sua primeira oportunidade como titular. Jordão. Exatamente, e eu vejo que essa escalação do Santos ela também possui um equilíbrio, e dessa vez ganha comparada à partida contra o Corinthians, porque no meu ponto de vista o Ilharão é superior ao jogador João Schmidt, e hoje, caso o Santos Futebol Clube consiga repetir aquele êxito na marcação, pressão em cima da equipe do Vitória, vai ser muito efetivo, porque a mesma dificuldade que o Corinthians tem na saída de bola, o Vitória também passa por esses problemas. Não à toa, o Vitória é um time que sofre demais, seja ali em jogadas saindo dentro da grande área, saída de jogo muitas vezes equivocadas dos seus laterais. Então o Santos Futebol Clube, na visão do Álvaro Barreal e também do Guilherme, jogadores de lado, assim como o Escobar e o Igor Vinícius, podem conseguir algumas antecipações interessantes na partida de hoje. Além do mais, eu entendo que hoje poderia ser jogo pro Souza. Poderia sim, eu até escalaria o Souza no lugar do Escobar hoje, só que eu penso de outro jeito. Com relação à gestão de grupo, questões de tratamento com o jogador e etc. Por quê? Time que está ganhando, muitas vezes o próprio Juan Pablo Vojvoda não mexe. Aquela formação que deu certo contra o Fluminense, ele manteve contra o São Paulo, manteve contra o Atlético Mineiro, depois ele foi forçado a fazer mudanças por questões de contusões. O Santos passou o carro no Corinthians no primeiro tempo do último jogo e eu compreendo a manutenção das peças que jogaram no último jogo. Meu único alerta com relação a esse time é justamente os contra-ataques, porque o Vitória pode fazer uma dobradinha nas laterais e o Santos pode ser pego de surpresa. Jordão, olha, o Santos, na minha opinião, ele vai bem escalado para o jogo. Eu acho que Adonis Frias e Luan hoje é a dupla de zaga melhor que o Santos tem, considerando o entrosamento que eles estão atingindo nas últimas partidas, né? Então, é claro, eu até acho o Alexis Duarte mais ágil que o Adonis Frias, mas o Adonis e o Luan juntos jogaram os dois clássicos que o Santos venceu, São Paulo e Corinthians, na Vila Belmiro. Então eu acho que não faz sentido você tirar o Adonis Frias nesse momento. Talvez a médio e longo prazo o Alexis Duarte ganhe a posição do Adonis Frias. Eu ainda tenho uma percepção que o Alexis é superior ao Adonis. Agora, nesse momento, vindo da vitória contra o Corinthians, eu acho que a melhor dupla que o Santos pode colocar em campo hoje é o Adonis e o Luan, pelo entrosamento. Os dois juntos estão bem, então eu acho que é isso mesmo. Sobre o Souza do lado esquerdo, Jordão, no lugar do Escobar, eu iria realmente de Souza, tá? Eu acho que o treinador Juan Pablo Vojvoda poderia ser um pouco mais ousado hoje, mas ele opta por manter o Gonzalo Escobar. Mas eu iria de Souza. No mais é isso mesmo, né, Jordão? O Igor Vinícius hoje tá jogando melhor do que o Mike. O Mike não chegou bem ao Santos Futebol Clube, a verdade tem que ser dita. O Igor Vinícius, mesmo não sendo um primor, tem jogado melhor do que o Mike, então merece a titularidade. E no meio-campo é o Arão, realmente o substituto automático do Schmidt. E acho, Jordão, que hoje é a grande chance do Arão, né, conseguir a sua vaga. O Vojvoda disse na última coletiva, Jordão, que o Arão vinha cobrando, né, mais minutos. Então tá aí, Jordão, é a grande chance que o Arão consiga agarrar esta oportunidade. Se souber aproveitar, eu acho que o Arão não sai mais do time. Vai sobrar para o João Schmidt, porque o Schmidt é limitado, Jordão. O Schmidt é limitado. E acho de verdade que cai muito bem a entrada do Arão para o jogo de hoje, porque o Vitória vem numa defesa ali muito bem montada, né? Eu não tenho dúvidas que o treinador Jair Ventura vai virar duas carretas na frente do seu goleiro. Então, o Arão é um jogador, primeiro, que chega muito mais ao ataque, que pisa na área, que aparece como elemento surpresa
O Schmidt não. O Schmidt é um jogador burocrático. Então, na minha opinião, além de nós ganharmos, Jordão, no meio-campo, pensando no todo, o Santos ganha ofensivamente com o Arão. O Arão é o meio-campista mais moderno do que é, por exemplo, o João Schmidt. Schmidt é burocrático. O Arão não. O Arão pode pintar como elemento surpresa. Então, além do Zé Rafael, que é um meio-campista que chega muito ao ataque, o Arão também chega. Eu acho que essa é a grande sacada para o Santos hoje também vencer o Vitória. A participação dos nossos meio-campistas, viu, Jordão? E principalmente eu vejo na bola aérea, até porque o Vitória é um time que sofre bastante nesse quesito. E o Ilharão, justamente, ele tem uma impulsão e um cabeceio melhor do que, por exemplo, tem o João Schmidt. Então, concordo contigo, vejo que o Santos ganha nessa questão de ofensividade da equipe, e eu acredito que ganha também no posicionamento dos seus meio-campistas. Porque eu vejo que o Ilharão, ele tem um QI de jogo, como dizem os atuais, Marcão, ele tem um QI de jogo melhor do que o João Schmidt. Ele é um jogador que dentro de campo ele é mais inteligente, ele ocupa melhor os espaços na zona do meio de campo, ou até mesmo quando chega ao ataque como um elemento surpresa. Então eu vejo que o Santos, ele nessa formação 4-2-3-1 ou 4-3-3, é claro que é um retorno daquilo que muitas vezes a gente reclamava, Marcão, só que o Santos está equilibrado. Eu vejo que o Santos tem de um lado um lateral que defende, do outro um lateral que é mais ofensivo. O Santos hoje tem dois meio-campistas, o Ilharão e o Zé Rafael, que conseguem tanto chegar ao ataque e marcar muito bem. O Santos tem dois pontas que marcam e que atacam. Então eu observo que hoje o Santos está muito bem escalado e tem tudo para conseguir uma vitória sobre o próprio Vitória, que hoje vem muito desfalcado sob o comando do Jair Ventura. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. Vamos falar sobre o nosso adversário, hein? Passar o carro hoje, hein? Ih, mamãe! Vamos passar o carro, viu, Jordão? Com toda a humildade do mundo, hoje, o Jair Ventura hoje vai sair zonzo da Vila Belmiro. Aquela dancinha que ele gosta de fazer, Jordão, não terá hoje na Vila Belmiro. Não terá. Jordão, como vem o Vitória da Bahia para a vila mais famosa do mundo nesta segunda-feira? Que friaca, Jordão. Tá um frio para cada um. Como vem o Vitória da Bahia de Jair Ventura, que na Vila Belmiro era conhecido como Jair Tortura, Jordão. O Vitória da Bahia, Marcão, vem sendo o time que mais comete faltas no Campeonato Brasileiro e, além do mais, é o pior visitante da primeira divisão. O Vitória não conseguiu uma vitória sequer jogando fora de casa. E dos seus últimos 19 gols, 17 foram em cruzamentos para dentro da área. Hoje o técnico Jair Ventura, que não conta com Camutanga, Dudu, Eric e Renato Kaiser, todos eles suspensos para a partida desta segunda-feira. E como pendurados, ele tem o Lucas Arcanjo, Lucas Halter, o Zé Marcos, Raul Cáceres, Gabriel Baralhas e o Carlinhos. E um provável Vitória vem na tática do morcego, como já dizia o Marcão, num 5-4-1. Vitória vem a campo da seguinte forma: Lucas Arcanjo no gol, Raul Cáceres pela direita, Edu, Lucas Halter e Zé Marcos formando um trio de zaga, e do lado esquerdo, Ramon. Para o meio de campo com Gabriel Baralhas, Ronald, Mateuzinho e Aitor Canta La Piedra. E mais à frente, Renzo Lopes, uruguaio. Essa é a provável escalação do Vitória, comandado por Jair Ventura. Muitos desfalques, hein, Jordão? Camutanga, Dudu, Eric e Renato Kaiser. Pendurados, Lucas Arcanjo, Lucas Halter, Zé Marcos, Cáceres, Baralhas e o Carlinhos, hein? Tá aí, portanto, os números do Vitória para você ligadinho aqui na varanda mais famosa do Brasil. O treinador Jair Ventura. Lucas Arcanjo, Cáceres, Edu, Lucas Halter e Zé Marcos. Ramon pelo lado esquerdo. Linha de 5, hein? Linha de 5, olha aí. Duas carretas viradas na frente do gol do Lucas Arcanjo, hein? Mateuzinho, Ronald Baralhas e Canta La Piedra e Renzo Lopes. Esse é o time do Vitória. Jordão, sem qualquer demagogia, sem querer enganar ninguém, o Santos é muito superior ao Vitória, tecnicamente falando. É claro que o Vitória vai, de alguma forma, fazer cera, vai valorizar o tempo, né? Vamos ver o Lucas Arcanjo ali caindo no gramado, ficando um minuto e meio
caído, né? Então vai ser um jogo de paciência, né, Jordão? E quanto mais cedo o Santos abrir o placar, mais rápido o Vitória vai ter que atacar. Eu não acredito que o Vitória vá para cima do Santos, pelo contrário. Acredito no Vitória jogando recuado, jogando por um gol, jogando por uma bola. Isso vai exigir muita paciência do Santos e, acima de tudo, Jordão, inteligência para buscar o espaço, rodar a bola e tentar realmente penetrar na defesa do Vitória. E também eu vejo criatividade e tentar arriscar um pouquinho mais de fora da área, porque se o Vitória não ceder espaços ao Santos, o Peixe pode justamente se aproveitar de uma conclusão de fora da área, sendo ali um trunfo para conseguir fechar e ultrapassar por essa defesa do Vitória, que é armado, como o Marcão disse, por 2 carretas. É o 5-4-1 que o Jair Ventura escalou em todas as rodadas que ele comandou o Vitória, ele que tem 50% de aproveitamento com a equipe baiana. E sem demagogia, Marcão, esse time do Vitória não tem nenhum jogador que assuste. Um jogador que você fala, olha, o fulano tá vindo aí, olha, esse daqui é muito bom de bola. Não, porque os principais jogadores do Vitória, o Eric e o Renato Kaiser, o garçom Eric e o artilheiro da equipe Renato Kaiser, estão fora. Os principais jogadores da equipe estão fora. E eu vejo que hoje somente 2 jogadores trazem perigo para o Santos Futebol Clube. O primeiro é o Lucas Alter, justamente pela bola aérea. O Lucas Alter é um jogador que tem uma participação ofensiva muito boa com a equipe do Vitória e ele é o único que dos defensores da equipe do Vitória tem um aproveitamento superior a 60% no desempenho aéreo. E o outro jogador que eu consigo até trazer um destaque aqui pela fase atual dele é o Cantalapiedra, ou o Espanhol, como ele é chamado pela imprensa baiana, porque no último jogo, na última semana ele conseguiu marcar gols. É um jogador que tem uma boa média de gols e assistências, considerando que ele chegou na última janela de transferências, participando de 3 gols em 9 partidas. No mais, com todo o respeito que me merece aqui pro Vitória, Marcão, não me assusta. O Santos hoje tem a obrigação de passar o carro no Vitória, ou se não for para passar o carro, conseguir uma vitória tranquila, que não assusta nenhum torcedor e que, se possível, não tome gols nesta noite. Tá aí o Jordão Canta La Pedra, hein? Tá aí o Jordão Canta La Pedra. É, meu amigo. O Santos hoje é favorito, sim senhor, na Vila Belmiro. O torcedor tem que empurrar o Santos para a vitória, porque se o Santos vence hoje, passa o Atlético Mineiro, vai encostando ali numa vaga de Sul-Americana. É um jogo de fundamental importância, hein? É um jogo de fundamental importância, lembrando que o Santos tem um jogo a menos, por exemplo, comparado ao Corinthians, hein? O Santos tem um jogo a menos comparado ao Corinthians. Deixa eu ver o São Paulo aqui. São Paulo tem 29, é isso aí, Jordão. O Santos tem um jogo a menos comparado ao São Paulo também. Ou seja, se o Santos vence hoje, Jordão, o Santos vai para 34, se vence o Palmeiras um jogo a menos, vai para 37, estaria encostado no São Paulo, que é o 8º colocado. Né? Então, assim, é um jogo de fundamental importância para o Santos Futebol Clube e, na minha opinião, hoje é dia de vitória na Vila Belmiro. O Santos vence o jogo hoje na Vila Belmiro. Vamos torcer muito para o Peixe nesta noite. Jordão, quem apita o jogo, quem trila o apito, quem comanda a arbitragem na Vila Belmiro? Hoje o comando da arbitragem, válido pela 29ª rodada entre Santos e Vitória, é de responsabilidade do Rafael Rodrigo Klein. Ele que é do Rio Grande do Sul e terá 2 assistentes, sendo assistente número 1 a Maíra Mastella Moreira, também no Rio Grande do Sul, e assistente número 2 a Gisele Casaril, de Santa Catarina. Já na cabine do VAR, Emerson de Almeida, de Minas Gerais, é o responsável pela partida entre Santos e Vitória.